Bom, bom dia, Divino. Bom dia, Marta. Com muita alegria, estou aqui na casa esses pioneiros e conforme está dito no nosso site, fazeremos um trabalho de entrevista, porque quem vai contar a história dos pioneiros são os pioneiros, isso é óbvio. E eu, na minha conversa com o Tony, da Rosário, falei que para mim Divino e Marta seria um dos primeiros, se eles não forem o primeiro, no máximo o terceiro morador do Pedregal. E quem vai confirmar isso para mim, para nós, são eles mesmos. Então, assim, com muita alegria eles me receberam, como sempre, Divino e Marta, meus grandes amigos. E aqui vamos bater um papo bem solto, contar um pouco de o que vier na cabeça, nada programado, nada organizado, porque a coisa é tranquila, a ideia é realmente contar a história. E contar a história com alegria, cada um sendo o que é, e para nós registrarmos isso, eternizarmos isso para os nossos netos, nossos bisnetos, porque a história do Pedregal, daqui 100 anos, quando nós já não mais aqui estivermos, mas eles vão estar aí e vai dizer, poxa, que legal que fizeram isso para nossa recordação. Então, tá aí. Bom dia, Divino. Bom dia, Elias. Eu estou dizendo bom dia para uma pessoa muito fácil de falar dele. É o Elias. É fácil demais falar dele. É só falar a verdade. Porque ele é uma história escrita sem papel e sem caneta. Esse é o Elias. Eu conheci ele desde criança. Eu, Divino, aqui está ao lado, a primeira catequista do município de Novo Gama, a primeira, né? E tem os nossos filhos, um casal de filhos, Marcelo e Marcelma, cuja é os primeiros catequistas mirim deste município. São histórias que nós temos sem caneta e sem papel, não precisa escrever. Eu sou Divino, eu sou o primeiro a construir aqui e o terceiro a morar. Divino, você me falou uma vez, né, que você piqueteou a Queiroz Imóveis quando em que ano foi mesmo que a Queiroz Imóveis piqueteou o Pedregal? 74. Foi em 1974, foi o começo aqui. Não existia nada aqui a não ser um caldo de cana do Emiliano lá em cima na entrada, né? Não tinha outra coisa, né? E depois veio o Benedito Dantas, que foi funcionário da Celg, que foi falecido através do choque que ele tomou e morreu. O Benedito Dantas é um dos que tinha história para contar. Esse Elias que está aqui ao meu lado, se ele não quiser contar, tudo bem, mas se ele quiser contar, ele tem história para contar. Ele tem história para contar. Foi meu patrão. Ele caminhou junto com o crescimento do Pedregal, querendo que ele fosse emancipado, querendo, mas teve muitos obstáculos nesse meio, né? Vamos lá, Divino. Você falou então que em 1974 a Queiroz Imóveis loteou esse Parque Cidadão Sexto. Fez o quinhão para depois dividir em lote. Você estava aí fazendo essa questão da topografia, dos piquetes, é isso que você me contou, né? Então você realmente, e morador, você lembra quando você mudou para o Pedregal, quantas casas tinha, quantos barracos tinha, não sei? Tinha 3 moradores. 3 moradores? Com a gente. 3 moradores com a gente. Com a gente. Que legal isso, que legal. 3 moradores. Eu tenho a data ali marcada de quando eu passei para esse barraco aqui. Foi no dia da morte de Tancredo Neves. Está até anotado ali. Mas a gente já morava ali, no eu lembro. outro lote onde o Marcelo mora. Vamos falar então o seguinte, para a gente fazer um bate-bola aqui juntos. Você falou agora que foi o primeiro catequista, a Marta foi a primeira catequista da Igreja Católica aqui. Eu lembro, vocês estão na igreja, realmente nunca deixaram a igreja. Eu lembro de grandes pessoas que fizeram o SCC com vocês, e conta igual o Idalino, conta que você, na palestra dele de SCC, você e Marta estavam lá pregando, né? Quantas vezes vocês pregaram? Eu quero falar o seguinte, antes disso, você trabalhou na Celg, você colocava os postos, e inclusive eu, quando 14 anos mais ou menos tinha, na época, pedi você esse emprego, né, um trabalho, você me colocou com você para ajudar a abrir buraco, porque nem para buraco eu prestava para abrir, e a gente abria uns buracos aqui, né, colocando poste. Quem que é pioneiro do Pedregal, que não conhece essa figura, esse casal, eu lembro do seu carro, não sei se eu estou errado, era uma A10 bege,
não é isso? Um deles, não sei se era o carrão, a alta, né? Marcelo vem ali, que bom, depois vamos falar com ele também. Então assim, me fala um pouco, Divino, desse trabalho seu, que você já está realmente agora aposentou, porque é mais do que justo, né? E você faz aí uma trajetória do que você realmente foi o homem da luz, tanto que você é chamado Divino da Luz aqui dentro. Eu lembro que quando você fala divino em algum lugar, é o Divino da Luz, porque você, quase todas as casas daquela época, não tinha outra pessoa que colocava aqui os postes, o padrão, que não fosse você, né? Uma das coisas que você fez aqui de grande valia pelo nosso município, né? Então conta um pouco disso aí pra gente. Eu conto sim. Essa rede de alta que passa ali, são 69, ela me deu uma pegada que eu tive, num dia só eu tive 3 UTI, mas galguei a vitória. Estou vitorioso porque estou aqui junto com o Elias, e o Elias me conhece desde ele pequeno, porque de velho me conhece há tempos. Agora o Elias é uma pessoa que eu admiro muito pela sua alegria, pela sua disponibilidade que ele tem para falar, para depor. Ele gosta da verdade. Tanto que eu falo, falar do Eli é muito fácil, é só falar a verdade. Que ele é uma pessoa assim, aberto, mas fala a verdade, porque ele não precisa de testemunho para ele falar o que ele quer falar, não. Então, esse é o Elias, do qual está aqui ao meu lado. Eu tenho uma grande honra, eu não gosto da palavra de orgulho, mas eu tenho uma grande honra de estar ao lado dele, que o sogro dele mora ali embaixo, que é o Dezinho, né? E eu estou aqui em cima. Divino, uma coisa, vamos focar o seu histórico. Outra coisa, você me falou que quando você teve nessa organização do Pedregal, quem foi mesmo a empresa, a Queiroz Imóveis, aquele senhor cidadão da Dr. Ronaldo Izone, que também é eu soube que ele está vivo, está no Rio de Janeiro, está com problema de saúde, mas eu encontrei com o sobrinho dele esses dias, e ele falando que o Ronaldo Izone também foi um dos que ajudou a organizar esse loteamento, não foi? Ronaldo Izone. Você teve... Eu vou falar um pouco do Dr. Ronaldo Izone, que foi administrador daqui. Dr. Ronaldo Izone, eu e Dr. Ronaldo Izone foi que doamos o terreno da Igreja Imaculada Conceição e a São João Batista lá embaixo, que a São Pedro não. Aqui a paróquia aqui pertencia a Nápoles, né? Isso, na época. Aqui pertencia a Nápoles. Dom Manuel Pestana. Então a gente vem lutando com o Dr. Ronaldo, que é uma história daqui. Dr. Ronaldo fez tudo como administrador, deu terreno da paróquia. E quando o João Vico falou com o João Miceslau. Falou que queria o terreno para a igreja, não para a chácara, nem para sítio. Hoje nós já estamos invadindo uma rua. Nós estamos invadindo a rua. Aquela que ali o povo foca é rua, não é terreno da igreja. Mas como o Teixeira conseguiu vibrar aquilo ali e deixar para o Frei Francisco, está aí hoje desse jeito. Mas o terreno nosso era outra. Eu tenho uma carta centenária lá no Valparaíso. Eu tenho outra na São Pedro. E tem na Matriz também. Carta centenária, juntando as 3 dá 100 anos. Eu quero viver esses 100 anos. Se Deus quiser. Marta, fala um pouquinho, você como mãe, aqui no começo do Pedregal, eu lembro que minha mãe, por exemplo, buscava água na mina, aonde ele chama hoje de buracão ali, né? Que infelizmente aquilo foi deteriorado durante esses anos. Mas ali nós buscamos água. Você, quando chegou aqui como mãe no Pedregal, uma mãe na época, uma mãe jovem, estão falando coisa de 35 anos aqui atrás, a sua casa tinha água ou também você buscava água em algum lugar aqui embaixo, no córrego? Você lembra disso? Aqui não tinha água, eu lembro disso até hoje. A gente buscava água ali embaixo, no córrego, para lavar roupa. Eu descia para lá com o Marcelo, né, que é o nosso filho mais velho. Aí eu descia com ele para poder lavar a roupa lá e também trazer água para casa. Porque a gente já tinha o poço, mas só que em determinada época do ano o poço secava. Secava, eu lembro disso. E era muito difícil, porque quando eu mudei pra cá, o Marcelo era bebê. Aí eu tinha que ir daqui ao Gama, de a pé, enfrentando lama, quando era época de chuva, né? Ou poeira, né, Ou poeira, né? Porque não tinha asfalto, não tinha condução. Tinha que ir daqui ao Gama, de a pé, carregando ele.
E isso logo que a gente mudou para cá, eu engravidei da Marcelma também, aí era outra luta, né? Ou seja, carregando um pequeno e com a gestante já da Marcelma. Me tira uma dúvida, você, que esse córrego Guaíra, que nós chamamos Guaíra, a gente brincava, água pura, que hoje não, já há alguns anos para cá, né, Marta e Divino, infelizmente foi contaminado, né, esse ribeirão aí, Santa Maria em cima, né, na época não nem sonhava em ter Santa Maria, né, Divino e Marta. Então, assim, inclusive há um sonho do Serpage, o Luiz está defendendo uma tese dentro do mestrado, dentro da UNB, com mais o grupo do Serpage. Ele tem um projeto de revitalizar, junto com a UNB, esse córrego de novo, para trazer vida para cá, né? Mas falando disso, quer dizer, nós que chegamos aqui não tínhamos poço, porque poucas pessoas podiam ter poço aqui. O poço era caro. Eu lembro do cidadão que abria poço aqui, morreu há pouco tempo, que é o famoso Peba. Isso. Ele abriu os poços. Assim como o Divino colocava luz no Pedregal, nas casas, o poste, quem abria poço, o mais famoso aqui, o que mais, onde tinha gás, onde dava gás, só tinha uma pessoa que descia, que eu lembro, era esse cidadão Peba. Não é isso mesmo? Me ajuda? Concordo plenamente, que essa semana eu tive com o filho dele, né? Vou querer entrevistá-lo depois. Ele contou a história do pai dele, que é o nome eu nem lembro, só sei que é só Peba. Só falava que era Peba, tanto famoso que ele era. Ele é só dentro da terra. Esse ali, que eu estou com ele aqui, e a Marta, que está aqui ao meu lado, ela começou a falar de poeira e de lama. O Pedregal naquela época era igualmente um cachimbo. Quando não era poeira, era fogo. Nós sofremos demais aqui, assalto. Eu já fui, teve uma tentativa de assalto ali na descida do Gama, mas só que eu fui vitorioso e ele perdeu, não teve muita vitória comigo, não, que eu andava muito prevenido, tanto mecanicamente como espiritualmente, né? E graças a Deus nós tivemos um cidadão aqui, o seu Almírio. Nossa memória dele, né? Foi a primeira missa celebrada na entrada do Pedregal, em cima do caminhão, trazida pela São João Batista. São Sebastião, lembra? São Sebastião. Eu fui coroinha lá. São Sebastião do Gama. Esse coroinha toda Fui coroinha lá. Foi coroinha, meu filho. Zacarias, né? Zacarias no São Sebastião, o carequinha é o nosso chefe lá. Meu filho e minha filha foi o primeiro catequista mirim deste município. E o primeiro Coroinha também daqui. Que na época nem era paróquia, era só capela, né? A paróquia era Pedregal na época. Era, né? Pedro Apóstolo. A diocese era Anápolis. Anápolis, isso. E a nossa paróquia era São Pedro Apóstolo, nessa época. Assim que nasceu, né? Era São Pedro Apóstolo. Isso. Marta e Divino, com relação à questão, o que você colocaria hoje, 35 anos depois, podemos dizer isso, como você vê o Pedregal hoje? Vamos ver primeiro a Marta, depois eu vou ouvir Divino. Como você vê o Pedregal hoje, 34 anos depois, ou 35 anos, que é 74 para 2012, 35 anos. Isso. Olha, eu vejo uma grande evolução, porque jamais a gente sonhava em estar no paraíso igual a gente está hoje. Muitas pessoas reclamam de tudo, mas eu falo, gente, se a gente voltar 34 anos atrás para a gente sofrer o que a gente já sofreu aqui, sem água, sem luz, sem transporte, sem nada, com criança pequena, então a gente evoluiu muito, aqui hoje está uma bênção, graças a Deus. Eu também acho isso, Marta. Em parte, eu acho, dado as proporções, né? Que a gente já passou, já sofreu aqui, né? Porque na época, como você mesmo no início colocou, né? Eu lavava roupa lá embaixo, no córrego. Eu pegava água para beber lá embaixo, no córrego, com um menino pequeno e tudo, né? Passar roupa. Se alguém adoecesse, tinha que ir pro Gama a pé? Quem não tinha carro, tinha que ir pro Gama a pé. Aí, com muito custo, a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carro, que servia para ajudar a comunidade toda. Eu vi um papo que você era ambulância aqui. Isso, era ambulância. Conta um pouco. Até parto dentro do carro a gente chegou a fazer. Né? Então, assim bonita. Que a gente conseguiu ter o nosso primeiro carro, foi o socorro da comunidade, porque a gente ainda não tinha transporte, né? Era assim, como a gente estava hoje lembrando, quando tinha que ir para parada, você tinha um horário certo, ia de manhã cedo, meio-dia e à noite, e pronto.